aleluia, 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 aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos a alegria de celebrarmos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, acolhendo todos vocês, paroquianos, toda a liturgia, também os nossos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que renovam o compromisso de levar também aos irmãos nas mais diversas necessidades da vida, em hospitais, em casas, enfermos, levando a presença de Jesus, pão da vida. Hoje é um dia de louvor à Eucaristia. Na Quinta-feira Santa nós já celebramos este dia, do mistério da Eucaristia, da instituição da Eucaristia, e em cada missa nós vivemos este único dia. Mas hoje não é só um dia de recordar o mistério, mas um dia em louvor público à Eucaristia, que é fruto de dois mistérios também, a própria visão, o próprio pedido de Jesus, a uma freira, uma religiosa, que na sua visão ela via Jesus lhe pedindo um dia de devoção, de louvor à Eucaristia. E também o fruto do milagre, onde a Eucaristia ela se transforma em sangue, o pão começa a sangrar naquela celebração, onde aquele sacerdote, alguns dizem que duvidavam da Eucaristia, ou simplesmente a própria comunidade também, porque todo o milagre eucarístico ele acontece para reacender a fé em um coração que não acredita mais, Então, ou da própria comunidade ou do sacerdote, como nós vamos acompanhando na história. Então, esses dois fatos. E estes fatos são levados ao conhecimento do Papa Urbano IV, que então pede que se leve até onde ele estava, em Oriveto, aquele corporal onde aquela hóstia consagrada se derramou em sangue. Então, é levado de Bolsena até Oriveto este corporal para apresentar ao Papa, mas o povo, na sua fé, faz uma grande procissão para acompanhar este corporal com o sangue de Cristo ali, com aquela hóstia que se derramou em sangue. Então ali já é a primeira grande procissão eucarística, para levar até Oriveto, onde está o Papa. Acompanha-se uma grande multidão. E ao chegar na entrada da cidade, o Papa, vendo aquela experiência de milagre, vendo aquela multidão, ele exclama Corpus Christi, corpo de Cristo. E então ele institui este dia, esta solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. E é o que nós também faremos. Sairemos em procissão, caminhando com Cristo, para mostrar publicamente a nossa fé, o nosso amor, a nossa devoção a Jesus Eucarístico. Nós, então, quando falamos de Eucaristia, nós não estamos falando da fabricação do pão, Quando falamos da Eucaristia, não falamos de um pedaço de pão, da hóstia, mas do mistério da Eucaristia, da doação do Pai, que doa o seu Filho para a humanidade, que entrega o seu Filho, e do Filho que se entrega por amor a cada um de nós. Então, a Eucaristia não é uma coisa fabricada que a gente come, mas o mistério. Falar da Eucaristia é falar do grande mistério de amor, de entrega de Jesus por cada um de nós. Assim, então, não temos
algo, a Eucaristia, né? Não é algo, quer dizer, a Eucaristia, ela é algo que eu, né, tenho na minha vida, né? Mas ela é muito mais do que ter algo, né? A Eucaristia acontece algo. Na Eucaristia acontece algo. O mistério redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, e este mistério que nos é alcançado. Então, vemos a palavra de Deus que nos diz que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho. A Eucaristia, então, é um prolongamento do mistério da encarnação. Na encarnação do Verbo, lá no Natal, quando nós celebramos, Deus entrega o seu Filho ao mundo, e na Eucaristia é a prolongação desse mistério, porque Deus continua dando, Deus continua nos entregando o seu Filho. Então, a cada missa que nós estamos, né, participando, nós estamos vivenciando este grande mistério da entrega de Deus, a entrega do seu Filho para cada um de nós, sendo o nosso alimento, sendo a nossa força, como esta oferta perfeita, esse dom que Ele nos dá. Assim, então, nós vemos que a Eucaristia, ela não só vem, né, de Deus, mas nos conduz a Deus. Esse alimento que nos fortalece, esse alimento que nos coloca na direção do Pai, o Filho que se oferta, o Filho que se entrega. E assim, no mistério grandioso da Eucaristia, vivido em cada missa, nós temos todas as graças necessárias, todas as fontes necessárias para a nossa salvação. Está nesse mistério, porque na Eucaristia está todo o mistério de Cristo. É o ponto de partida para todo o mistério, pois aqui está o ressuscitado, aqui está o Cristo vivo, não uma simbologia, não uma representação, não um intermediador que nós encontramos, né, distante, algo que nós precisamos buscar além, né, do que nós podemos compreender, mas algo que de fato é íntimo, que está dentro de nós. E nesse mês em que nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus, também celebrar o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Neste corpo santíssimo de Cristo está a sua totalidade, a divindade e a humanidade de Cristo. Este coração pulsa dentro do nosso coração pela Eucaristia e ao mesmo tempo nos coloca em contato com a divindade. Nós entramos em comunhão com Deus através da perfeita comunhão eucarística com nosso Senhor Jesus Cristo. E falava então que hoje é um dia de nós manifestarmos esta nossa devoção publicamente. E a Eucaristia, ela é a devoção primeiro, né, de todos os santos, e deve ser também a grande devoção da nossa vida. Nós temos nossos santos de devoção, mas a Eucaristia é a grande devoção, a Santa Missa, a adoração ao Santíssimo Sacramento. E lembrava deste episódio na vida do Papa João Paulo II, falando desta devoção, e é na Eucaristia que encontramos a força. Imagina nós com tantas dificuldades, a missão de ser família, a missão de ser padre, a missão que o Senhor nos confia dentro das pastorais, e pensando a missão ainda maior, né, de um Papa. E um episódio que, quando o Papa João Paulo II estava aqui em Salvador, uma noite ele passou ali no CTL, que é uma casa de retiro aqui da Arquidiocese, ali em Itapuã. E de manhã, quando a mulher, né, a faxineira, chegou para ajeitar a cama, percebeu que a cama estava intacta, os lençóis, como se ninguém tivesse deitado ou usado ali. E então, de repente, as pessoas do Papa não dormiu aqui, e foram então ver onde o Papa estava, e chegando na capela, ele estava lá de joelhos, né? Ou seja, passou a noite inteira em adoração ao Santíssimo. E assim sempre foi a sua vida, né? Gastando, ou melhor,
ganhando, né, horas e horas diante da presença de Jesus Eucarístico. E nós temos também esta presença, e muitas vezes não muito valorizada, na Santa Missa, na própria adoração das quintas-feiras. Então, que nós busquemos a força necessária que vem do Cristo, que vem da presença ressuscitada de Jesus. Não é uma imagem. Aqui não é São José. Nós temos aqui a representação, né? São José, mas ninguém conversa com São José sabendo, aqui é São José de verdade, aqui faz milagre. Não, a gente tem consciência disso. Mas a Eucaristia não é uma imagem, uma representação, é Cristo vivo. E nós precisamos crer e cremos adorando, cremos comungando, entrando em comunhão perfeitamente com Ele. E assim nós reforcemos o nosso amor a Jesus. E para que nós sejamos estes que Jesus convida hoje a dar de comer uns aos outros, de levar aos outros este pão da vida, precisamos primeiro, dentro de nós, ter essa certeza, crescer nesta fé, como a cada missa, após a elevação do corpo e sangue de Cristo, nós costumamos dizer, eu creio, mas aumenta a minha fé. Que cada Santa Missa que nós participamos, sendo a única, nós possamos sempre crescer nesta fé, que dá razão a todas as outras coisas que nós cremos. A Eucaristia é o centro de todo o mistério. Então, não vivendo bem, não me aproximando bem desse mistério, eu não me aproximo e não vivo bem mais nada da fé, da minha devoção, da minha vida espiritual, porque ela é o ápice e a fonte de toda a devoção, de todo o nosso culto, de todo o nosso amor, pois é Jesus verdadeiramente. Assim como a presença de Cristo atua na igreja, nos sacramentos, na Eucaristia não é uma presença que age pelos sacramentos, é o próprio Cristo. No batismo, na unção, na confissão, Jesus age por meio de... A Eucaristia é Ele mesmo, vivo, que se dá a nós, como estará aqui, daqui a pouco, nas espécies do pão e do vinho, e nós precisamos crer. Ouvi uma vez um relato de uma protestante que dizia, olha, se eu acreditasse que Jesus está vivo na Eucaristia, igual aos católicos, eu não saía de perto dele um minuto. E às vezes a gente vive realmente parecendo que não acredita, né? Pela forma como a gente vai à missa, pela forma como a gente se veste para ir à missa, pela forma como a gente adora Jesus ou não adora Jesus, pela forma como o Santíssimo está exposto e eu me comporto dentro da igreja. Então é preciso a gente converter-se a esta grande devoção e ter verdadeiramente esta fé manifestada em Jesus Eucarístico. Ainda sobre o Papa São João Paulo II, conta-se que uma certa vez em sua visita aos Estados Unidos, na hora de ir embora, o Papa decidiu visitar a Capela do Santíssimo. Não estava previsto aquilo, mas o Papa disse, eu quero passar na capela antes de ir embora, antes de encerrar a viagem. E aí então foi preciso todo um protocolo, porque não estava previsto. Então, para evitar, terrorista, atentado, alguma coisa, foi-se fazer uma vistoria na capela para o Papa passar naquele momento ali que não estava previsto. Então os policiais colocaram aqueles cães farejadores, que são cães treinados para encontrar corpos, em acidentes, em desmoronamentos, ou seja, cães farejadores que acham corpos de pessoas soterradas. Então esses cães foram colocados na capela para ver se não tinha alguém escondido ali na capela ou que tentasse fazer algum mal ao Papa. E esses cães, de repente, começam a reconhecer uma presença. Eles param diante do sacrário e latem ferozmente. Aqueles cães começam a latir, como se estivessem ali avisando, aqui, encontramos um corpo aqui, encontramos uma presença aqui. E este fato foi relatado, para
que de fato a gente compreenda que a presença de Jesus não é uma simbologia. A presença de Jesus é real, Ele está vivo, Ele está ressuscitado. Que hoje seja um dia para a gente manifestar isso, e vamos sair às ruas e vamos louvar, cantar, adorar Jesus. É sempre uma tentação a gente se distrair nas procissões, conversa e aquilo, mas é hora da gente mostrar que a gente crê, porque as pessoas que não são católicas olharem para nós numa procissão e dizer, eles estão ali com Jesus para eles, mas eles estão tão dispersos, eles estão tão distraídos, né? Então, essa distração deve ser evitada dentro do nosso coração, dentro de nós, não só agora, mas eu digo todos os momentos, né? Na Santa Missa, na adoração ao Santíssimo, ao chegarmos na igreja. Então vamos de fato testemunhar a nossa fé na presença real de Jesus, como aquela criança que já contei a vocês, uma criança muito piedosa e devota do Santíssimo Sacramento. Ela não iria poder participar da missa dominical porque os pais iam viajar muito cedo, que é outra coisa que a gente deve ter cuidado, não é? Com a missa do domingo, não negligenciar o dia santo do Senhor. Domingo é dia de estar com Jesus, né? Eu vou para a praia, eu vou passear, eu vou em outro lugar, mas sem perder o compromisso de guardar o domingo, o dia do Senhor. E então, aquela criança, quando estava passando, né, para sair com os pais, viu a igreja aberta, entrou, né? Estava lá os ministros extraordinários arrumando a missa, para a missa, arrumando os objetos sagrados para a missa que ainda iria acontecer, né, naquele dia. E a criança então entrou, foi lá na credência, viu tudo arrumadinho, pegou a hóstia, que ainda não estava consagrada, né, e deu um beijo. E aí o ministro falou, menina, deixa de ser boba, está beijando a hóstia aí, mas Jesus ainda não está aí não. Ela disse, eu sei que ele não está aí, mas eu estou deixando um beijo para quando ele chegar. Isso revela o amor, a devoção, a piedade, que é o que nós devemos lutar todos os dias para crescer. Porque crescendo no amor, na piedade, na devoção e Eucaristia, nós crescemos em todos os outros níveis da nossa vida espiritual, porque tudo depende desse amor e dessa adoração a Jesus Eucarístico. Como diz o Padre Jonas Abib, né, dizia, quem não adorar não vai aguentar. É por isso que São João Paulo II passava mais de 7 horas em adoração. É por isso que nós precisamos, nós necessitamos, quem quiser ficar de pé, precisa reconhecer a sua fraqueza e ir em busca desse remédio, o remédio que combate a morte, o remédio que nos livra da morte eterna, porque é o próprio Senhor que nos diz, quem comer deste pão viverá para sempre, viverá na eternidade. Que assim nós possamos cada dia mais crescer no amor, na nossa devoção, na nossa espiritualidade eucarística, neste dia sobretudo dando este testemunho público da nossa fé na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.